Olá, bom dia Ricardo, bom dia Natália, bom dia ao seu, bom dia os associados da DEME, bom dia todo mundo aí que está nos assistindo. Hoje o nosso ADM Júris traz uma pauta aí que tem sido muito falada, tem sido muito discutida aí no mercado imobiliário, que é a transparência dos dados, da base de dados, né, do ITBI. E a gente trouxe aqui o Ricardo, que vai falar um pouco sobre a base de cálculo, sobre o aspecto tributário aí do ITBI, o Alceu, que é vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, que vai falar sobre o projeto de lei em si, sobre as pesquisas, sobre a necessidade dessa transparência de dados, né, para fins de pesquisa e para fins de acesso a essas transações, a como é que está, como é que a gente sabe, né, o que está acontecendo de transação imobiliária em Curitiba. E a Natália Broto, que é especialista em LGPD, vai trazer o aspecto da vai trazer se ela está de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Vai fazer esse comparativo para ver se fere algum direito de proteção de dados. Então, a ideia aqui é trazer para vocês hoje esse bate-papo, né? Numa forma meio. Hoje vai ser de conversa mesmo, né? Sem apresentação, sobre esse tema que está sendo muito falado aí entre nós. Então, acho que eu começo aí com o Ricardo, para dar um bom dia aí, para conversar com a gente, e a gente vai seguindo aí com o Alceu e com a Natália. E se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou estar aqui de olho, a gente interrompe. A ideia é que seja um bate-papo aí bem descontraído, para que tanto nós quanto vocês aí que estão nos assistindo possa sair daqui com algumas informações aí mais técnicas e mais importantes sobre essa necessidade da transparência. Bom dia. Bom dia, Anastácia, tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom, esse é um tema muito importante, né? Um tema quente que está sendo muito discutido, principalmente na diretoria da DEME, e esse acesso às informações ele é realmente muito importante para o cidadão como um todo, né? E para situar, eu acho que o nosso associado que está acompanhando sobre o ITBI, eu acho que é importante a gente situar como que a legislação tributária trata a base de cálculo do ITBI. A gente tem já uma definição muito antiga do Código Tributário Nacional de que a base de cálculo do imposto de transmissão sobre bens imóveis, ela é o valor venal do imóvel. E o valor venal, ele é considerado o valor de mercado, né? Ou seja, é um valor que vai ter uma certa subjetividade e ele vai ter uma variação ao longo do tempo, né? Porque conforme o tempo vai passando, o valor de mercado, como a gente do mercado imobiliário sabe muito bem, o valor ele vai variando, ele vai oscilando. E a gente já teve uma discussão muito antiga também, se quando a legislação fala em valor venal para o ITBI, e ela fala também em valor venal para o IPTU, se esses valores eles não precisariam ser iguais. E a jurisprudência dos tribunais superiores pacificou que não necessariamente. Então, eu posso ter um valor venal, né, um valor de mercado estabelecido para o IPTU e outro valor de mercado para o ITBI. Por quê? Porque os tribunais compreenderam que o IPTU ele é um imposto mais estático, no sentido de que ele é lançado uma vez por ano e as prefeituras sequer atualizam todo ano aquela planta genérica de valores, mas por ser um imposto que é lançado para todos os imóveis do município, ele precisa ter um funcionamento prático que permita ao município ter mais facilidade. E por isso que, tradicionalmente, os municípios puxam no IPTU o valor um pouco para trás. No ITBI tem acontecido o contrário. O ITBI, como ele é um imposto, né, que vai incidir sobre todas as transações imobiliárias onerosas, ele é um imposto mais dinâmico e, por isso, a cada transação o município precisa chegar lá e trazer o valor. Às vezes um imóvel é vendido, né, ele pode ter uma circulação ali 3 vezes no mesmo ano, e o município vai precisar atualizar e trazer esses valores, né, o valor de mercado daquele imóvel para fins de ITBI. E aí, o que a gente tem visto é que o município tem puxado para cima esses valores. E aí cabe ao contribuinte discutir. E aí, nesse ponto, vou trazer rapidamente a questão da jurisprudência, porque o município de Curitiba tem não é uma planta genérica de valores, mas é o que se chama de base de dados de referência
né? Essa discussão ela começou com o município de São Paulo, que utilizava lá o valor venal de referência, ou seja, uma tabela com informações pré-determinadas. E aí, se o contribuinte, quando declara o imposto, ele não atinge aquela base pré-definida pelo município, o município não aceita. Então, ele tem já travada a definição desses valores, né, referenciados para fins de avaliação do valor de mercado quando você paga o ITBI. O STJ publicou uma decisão ano passado, né, em recurso repetitivo, dizendo que essa prática, né, ela não é uma prática lícita, que deve-se presumir para o lançamento do ITBI o valor da transação. Então, se é uma compra e venda, uma escritura de compra e venda, deve-se presumir que o valor venal é aquele da transação. E aí caberia ao município, não previamente com uma tabela, mas caberia ao município analisar aquele valor e, se ele entender que estava distorcido do mercado, ele instaurar um procedimento administrativo para arbitrar o valor, garantindo o contraditório ao contribuinte. Então, o que os municípios têm feito na prática é inverter, é uma lógica inversa. Ó, você tem que atingir aqui esse meu valor, senão eu não vou aceitar a tua operação. O STJ diz que é o contrário. Parte-se de presunção, né, presume-se que aquele valor é correto, e o município poderia arbitrar, mediante processo administrativo com contraditório, um valor diferente. Né? Mas essa discussão não é o que a gente vai trazer aqui hoje, né? A gente vai falar sobre a própria base de referências que o município utiliza, como que é formada essa base, né, para chegar a esses valores de referência, e se o cidadão deveria ter acesso a essas referências, a esses valores, para poder discutir individualmente e para outras finalidades também, né, que eu acho que o Alceu vai poder colaborar um pouco mais com a gente, né? Por que o contribuinte quer ter acesso a essas informações? Por que o cidadão deveria ter acesso a essas informações? Né? Aí eu já encerro aqui essa fala inicial para a gente poder prosseguir com o debate. Vamos lá, pessoal. Acho que com essa introdução do Ricardo, a gente conseguiu ter uma ideia geral aí da dinâmica de tributação. E o que é importante aqui é a gente pensar não só na questão tributária em si, mas na questão do mercado. Hoje, o mercado imobiliário é um mercado que não tem tanta transparência, mas é um dos mercados mais relevantes para o dia a dia da população. Normalmente é o ativo mais significante que alguém compra na vida, e assim, são situações que a gente executa de forma recorrente, são diversas operações que são feitas todos os dias. Mas na prática a gente não tem um agregador de valor. E isso é uma questão muito particular do Brasil. No resto do mundo é muito mais sistematizado o controle disso. Então, assim, existem índices no exterior, por exemplo, o Case-Shiller, que eles capturam essa dinâmica de mercado como? Avaliando sempre pares de transação do mesmo imóvel. Também capturam como é que se o mercado está aquecido ou não está aquecido, através de informações de lançamento, o que está sendo emitido de alvará, o que está sendo finalizado de construção. E toda essa informação vem da base pública. Já é tradicional dos países mais desenvolvidos fazer a publicação disso de alguma forma, para que o mercado consiga ver e consiga precificar melhor. Então, assim, o objetivo hoje principal de você olhar para isso e trazer publicidade nesses dados é você conseguir olhar o mercado. E por que isso é relevante? Porque as informações que são apresentadas para arbitramento do ITBI, elas são informações efetivamente das transações que são feitas pelas pessoas. E ainda assim a gente tem o outro lado que o Ricardo comentou, que é a avaliação da prefeitura com relação àquele imóvel. Essa situação hoje, ela é opaca, você não tem acesso a como que a prefeitura apura, existe uma base de referência, mas essa base de referência não tem, a princípio, como é feita, a gente não tem uma situação em que, em tese, seguiria aquele modelo econométrico previsto na norma técnica, na BNT, de avaliação de imóveis, mas a amostra que eles usam para precificar o imóvel, ninguém tem acesso. E quando você faz uma impugnação, às vezes tem acesso, a gente verifica que tem muita oferta e pouca transação, sendo que a BNT prevê que você tem que fazer um misto equilibrado, porque você não consegue só olhar o mercado com as ofertas, sempre tem um sobrepreço na oferta. E não adianta, às vezes, descontar no final do modelo um percentual que você não captura tudo, principalmente em eventos em que tem muita diferença de preço, que é o que a gente vê hoje. Se a gente olha o mercado de Curitiba hoje, o preço do metro quadrado nos lançamentos é o preço do metro quadrado
do imóvel de 10, 15 anos é outro, muito menor. A gente tem uma diferença muito grande. E às vezes o modelo não captura isso, a prefeitura também não captura isso. Além disso, o que a gente consegue com isso? A gente consegue ter muito mais transparência na gestão pública para a gente conseguir ver como que a prefeitura está gerenciando o desenvolvimento da cidade em si. A gente tem uma interação disso com as questões de política urbana e com as questões de política fiscal. Então, assim, a partir de determinados vetores de zoneamento, aquilo funcionou, a prefeitura queria incentivar determinado setor e aquilo, de alguma forma, funcionou para elevar os preços ou para gerar mais desenvolvimento naquela região. Hoje, a gente não tem como capturar, a gente não tem como medir isso. Acho que um exemplo claro que a gente tem é, no zoneamento passado, existia uma situação de incentivo de zoneamento para desenvolvimento do núcleo central da cidade, que agora, na revisão, está sendo tirada. Em questão de 4 anos, como é que a gente mede uma política pública habitacional, que são políticas públicas de longo prazo? Hoje, na média, para você desenvolver um projeto novo, você está levando aí 8, 9 anos, só de tramitação de aprovação de projeto, a gente está demandando 2 anos e meio, e então, em 4 anos é possível aferir uma política pública, e a prefeitura decidir, falar, não, agora não precisa mais incentivo aqui, a gente já alcançou o objetivo de 4 anos atrás. Hoje, a gente não tem dados para contestar isso, a gente não tem dados para olhar e falar, não, isso aqui ainda tem que continuar por mais 20 anos, 10 anos, teve pouco lançamento, teve pouco desenvolvimento, agora que o pessoal está começando a fazer regularização desses imóveis, que tem aí uma dificuldade grande. Então, assim, o accountability que a gente tem com esse perfil de transparência aberta, de governo aberto, tem um potencial enorme para a gente conseguir gerar negócios a partir disso. Esses dias recente aí teve um estudo da McKinsey, de 2023, mostrando o potencial que a parte de governo aberto tem para gerar negócios e para gerar desenvolvimento das cidades, assim. E um dos pontos específicos que eles relatam no relatório é exatamente as informações de habitação e desenvolvimento de estoque imobiliário, comercial ou residencial. Então, assim, hoje a gente olha uma cidade como Curitiba, que ganha prêmios de cidade inteligente, e ao mesmo tempo a gente olha e fala, não, mas os dados essenciais, que já são públicos em diversos lugares do mundo, não são dado publicidade, chega a ser um contrassenso. E esse movimento já está acontecendo no Brasil. Hoje a gente já tem Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre já publicam esses dados. Cidades menores, se eu não me engano, acho que Araucária estava com um projeto também já avançado, ou Pinhais, de disponibilizar os dados. Então, enquanto Curitiba sempre esteve na vanguarda de inovações na parte de política urbana, a gente vê que hoje está atrasado. E daí, em função disso, não tendo nenhuma iniciativa, ou as iniciativas setoriais que tentaram produzir isso na prefeitura não deram muito resultado, acabou que hoje se desenvolveu um projeto de lei dentro da Câmara Municipal, exatamente dando publicidade a esses dados de TBI e IPTU. Eu, particularmente, entendo, às vezes, que o projeto ainda podia ter avançado mais e incluído dados de alvará de construção e de CVCO, porque são os dados naturais para você medir esse mercado, mas já é uma grande inovação. E, assim, o projeto é um projeto simples, basicamente determinando o que já prevê a lei de acesso à informação, mas dando, vamos dizer assim, um conforto para a prefeitura de dizer, não, tem uma lei que realmente autoriza a publicidade desses dados. E hoje está na Comissão de Constituição e Justiça esse projeto, finalizando o parecer da Procuradoria foi positivo, dizendo que é constitucional, não tem nenhum problema específico em si em relação à tramitação da lei, e a gente espera ainda que seja ano eleitoral, isso vá na sequência aí para o plenário e tem aí um parecer bem positivo da CCJ. Então, assim, esse é o cenário que a gente tem hoje para conseguir ter acesso a esses dados. Não necessariamente a lei é imperativa, a gente poderia ter uma iniciativa própria da prefeitura. São Paulo fez isso sem lei. Até foi interessante quando São Paulo abriu os dados. Eu estava num evento em São Paulo, na GV, que a Transparência Internacional, junto com a FGV, pegaram esses primeiros dados abertos e fizeram uma análise em si, e o nome do projeto era A Corrupção Mora ao Lado? Uma provocação, uma pergunta.
e eles mapearam todos os imóveis cujo proprietário era uma empresa em paraíso fiscal. E realmente apareceram vários imóveis nos eixos caros de São Paulo, ali Faria Lima, Berrini, Paulista, e foi uma provocação, assim, de como você, tendo acesso aos dados, você consegue ter informação de qualidade para conseguir identificar problemas sociais relevantes que devem ser endereçados. E, por fim, acho que um ponto aí que também interessa muito para o mercado local em si, não só essa melhora na leitura aí das informações que a gente tem, é a questão do excesso de exação. Uma discussão que teve, pelo menos até onde eu sei, na questão de Porto Alegre, até a aprovação da lei, era uma reticência da prefeitura com relação à perda de arrecadação. É algo preocupante, porque se a prefeitura teme perder a arrecadação, quer dizer que ela, pelo menos indiretamente, ela tem uma consciência que ela está cobrando demais. Então, hoje, se a gente tivesse acesso aos dados, tivesse acesso a essa base, a gente consegue controlar isso. Veja, o que a prefeitura aplica é um modelo econométrico padrão, você consegue replicar esse modelo de forma fácil no Excel, em qualquer programa estatístico, e você consegue medir isso, você consegue ver se isso está certo ou não. E como qualquer modelo econométrico, ele depende do que você coloca nele. Então, se você mexe algum parâmetro ou mexe o perfil amostral, ele vai dar um resultado diferente. E hoje a gente não tem base para conseguir confrontar isso, a gente não tem base para conseguir ver o que a prefeitura está olhando para medir esse valor de lançamento do imposto. Então, na hora que você traz publicidade para isso, você traz publicidade para os lançamentos de TBI, você traz publicidade para a base que a prefeitura está usando, você consegue usar e você consegue falar, não, mas olha, tiveram transações recorrentes nos últimos 5 anos na mesma região, com o mesmo perfil, e que os valores são diferentes da amostra, tem 20% de diferença, 10%. Então, se você capturar esses valores, meu IPTU é menor. Então, realmente, hoje, possibilitaria uma função, um acesso muito maior e uma qualidade muito maior às impugnações, que ainda que são pequenas, assim, informação, a prefeitura até reconhece, fala, não, mas há pouca impugnação. Há pouca impugnação, por quê? Porque você não tem material para impugnar e o tempo penaliza muito no desenvolvimento de um projeto. Então, se você tiver a base de dados aberta, a gente consegue desenvolver isso com mais facilidade. E aí, voltando a uma questão mais aí jurídica, e até pegando aí, passando a bola um pouco para a Natália, hoje o que a gente tem uma lei de acesso à informação que prevê que esses dados são públicos. A publicidade e a transparência ativa, assim, o perfil da prefeitura ter que abrir esses dados de forma automática sem ninguém pedir, é a regra. A exceção é o sigilo, e o sigilo tem que ser fundamentado. Não tem uma decisão específica que dá poder discricionário à prefeitura dizer, eu entendo que não. Eu, particularmente, já fiz alguns pedidos em meu nome, para pedindo esses dados, assim, como pesquisador da Federal. A minha ideia é replicar a estrutura do Case Shiller para fazer uma análise do preço dos imóveis desde 2000 até hoje, analisando o efeito da crise e o efeito da pandemia. E a negativa é porque eles não veem funcionalidade, não veem benefício social na publicação desses dados, como se isso fosse prerrogativa do gestor. Também citam custos. Custo de transparência desses dados é baixo, já há uma transparência em relação a outros pedidos. E o último é com relação à LGPD. Também a gente está falando em dado basicamente cadastral e dados públicos, que servem para exercício de direito, ou seja, para uma impugnação, ou seja, para o desenvolvimento do negócio, ou para controle de política pública. Então, assim, não há uma justificativa legal que determine que o poder público possa restringir esses dados. A gente está falando em dados que naturalmente vão se tornar públicos. Hoje há uma iniciativa dentro do CNJ para fazer um provimento autorizando os próprios registros de imóveis a vender esses dados no volume para as empresas. Então a gente vai ter uma situação em que esses dados vão ser públicos de qualquer forma. A questão é, nós jurisdicionados vamos ser obrigados a pagar esse tipo de publicidade, ou essa publicidade vai vir natural, que deveria já vir de uma forma de transparência ativa da prefeitura. E essa interação, essa questão, eu acho que assim, a gente consegue aí conversar um pouco com a Natália, que consegue explorar melhor essa interação aí de LGPD e LAI aí, para a gente ver que lugar que a gente está pisando, se realmente a gente tem um espaço aí para dar publicidade nesses dados, a gente tem um ganho aí de bem-estar social que faz sentido dentro do espírito da LGPD aí, principalmente considerando que o PL respeita ali aquele decreto específico da prefeitura e já
prevê que os dados serão anonimizados. Natália, pode... Só é antes contigo, da Natália começar com a LGPD, tem uma pergunta da Cíntia aqui, eu acho que eu vou aproveitar e já fazer para que a gente não acabe indo. Ela diz que tem uma situação em curso de venda de garagem, em que o valor venal da prefeitura para cálculo do ITBI é mais que o dobro do valor de negociação e o comprador está impugnando o valor. O que ela quer saber é se esse processo de impugnação costuma demorar muito, né? E acho que até aproveitando já o que você falou, isso costuma demorar muito, e se com a transparência, será que a gente ganharia tempo, né, nessa impugnação também? Deixa eu só responder, porque acaba ligando com a explicação que eu dei inicialmente, né? Tem demorado, sim, tem demorado, e o que acontece? Enquanto isso, até pouco tempo atrás, na verdade até semana passada, você não conseguia fechar a operação, né? Porque o ITBI estava sendo exigido no ato da escritura. É até importante já comunicar isso, a gente já comunicou, mas é importante repetir. Semana passada saiu uma decisão da Vara de Registros Públicos de Curitiba, determinando que os tabelionatos não precisam mais exigir o ITBI no ato da escritura, ele pode ficar para o registro. Com isso, a gente ganhou margem justamente para esse tipo de situação. Se você está discutindo o ITBI, você pode lavrar a escritura, esperar esse processo de impugnação terminar, e aí comprovar o pagamento do ITBI no ato do registro dessa escritura, tá? Mas tem demorado, sim, essas impugnações acabam demorando, é um processo administrativo um pouco moroso, né? Você tem que levar ali avaliações, às vezes tem que levar até laudos para convencer a prefeitura de que o laudo dela, de que a avaliação que ela estava fazendo não estava correta, tá? Acho que só para responder rapidinho, mas acaba até fugindo um pouco do nosso tema aqui hoje, que é sobre a base de dados em si. Acho que eu encaminhei com a Nath para falar sobre a proteção de dados em si. Ricardo, Nath, deixa eu só pegar um ponto ali do Ricardo. E assim, eu acho que o que a gente consegue melhorar no perfil das impugnações com a base de dados é exatamente saber da onde a prefeitura está fazendo e refazendo o valor da prefeitura. Hoje isso a gente não consegue. A gente traz até um laudo complementar, mas a gente não tem como, a prefeitura às vezes justifica ou dá uma justificativa vazia. A partir de você ter os dados da prefeitura, a gente consegue replicar o modelo que a prefeitura está adotando e a gente consegue ver o erro dela. E hoje, assim, a minha experiência me mostra que a maioria dos erros a prefeitura está desconsiderando os dados das transações efetivas e considerando só a oferta com base naquela lenda urbana de que não, todo mundo sonega, todo mundo mente o valor das negociações e recebe por fora, então esses dados não são confiáveis. Não tem nada que justifique isso, não tem um estudo dizendo que isso é relevante ou não, e isso acaba impactando. Então, quando você vê isso, acaba sendo isso, Cíntia. Então, a base de dados melhoraria até o teu perfil de impugnação para como que esse processo é instaurado, e no limite a gente pode considerar que se a prefeitura for muito mais constrangida a ter o modelo certo, a tendência é que ela não tenha sobrepreço, a tendência é que também diminua as impugnações, porque o preço vai estar muito mais correto, porque basicamente é um modelo matemático, não tem muita variação. Legal, obrigada ao seu, obrigada, Rica. Eu quero começar a falar da LGPD e acho que a gente pode, inclusive, pegar o gancho da pergunta da Cíntia e um pouco do que o Alceu falou, né? Por que as impugnações demoram hoje? Por que a gente tem dificuldade de discutir? Porque justamente foi o que o Rica falou, existe a necessidade de comprovação, existe a necessidade de, por exemplo, juntar laudos, enfim, uma base de dados aberta, poderia identificar, por exemplo, que a garagem do vizinho no ano passado, na semana passada, foi vendida por um valor X ou Y, por que no meu caso a prefeitura está arbitrando um valor superior, né? Então isso facilitaria, inclusive, o processo de impugnação, com certeza. E a tônica, né, que acho que foi falada tanto pelo Alceu quanto pelo Rica, ela diz respeito justamente a isso, né, o interesse público da população, do contribuinte, de uma maneira geral, de entender essa base de dados, não só para políticas públicas, mas também para utilização própria, por exemplo, para arbitramento de um valor de pagamento de ITBI. Então, a tônica que eu quero trazer é justamente isso, né? De questões do interesse público. Por que eu falo isso? Porque essa dificuldade, né, essa argumentação de que, eventualmente, né, esse projeto de lei
ou essas iniciativas, né, de abrir, né, dessa abertura de base de dados, elas seriam uma infração à LGPD, ela vem muito no comparativo ou num eventual conflito entre interesses privados, né, entre direitos privados, e nesse caso eu estou falando principalmente do direito à privacidade, né, justamente, a gente está falando de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, aqui, quando eu trato de LGPD, eu estou falando de dados privados, eu estou falando da minha privacidade. Em contrapartida de interesses públicos, né? Então, basicamente, quando as pessoas elas vêm, né, e os órgãos públicos, as instituições de uma maneira geral, elas vêm falar que eu não posso abrir essa base de dados porque isso estará infringindo a LGPD. Basicamente, né, a argumentação ela diz o seguinte: a privacidade ela tem um valor superior ao interesse público, ao direito público. E a gente vê que, na verdade, não é bem essa a questão, né? E aí eu fiz questão, pessoal, de pegar o projeto de lei que o Alceu já mencionou, da vereadora Indiara, e trouxe aqui, eu vou até ler alguns tópicos para vocês. O que exatamente a gente pretende que exista, né? A gente não, né? Esse projeto de lei pretende que exista publicidade. Data da última transação, matrícula do imóvel, o tipo de imóvel, a área construída, a fração ideal, o registro de imóveis, o valor venal, o valor pago de TBI, o valor previsto de PTU. Enfim, por que eu estou fazendo questão de trazer esses dados? Porque esses dados são, antes de tudo, dados públicos. A gente tem que lembrar que o nosso sistema registral, ele é um sistema registral público. Uma escritura pública de compra e venda, ela é pública. Uma matrícula de imóvel, ela é pública. E o principal direito que está, né, por trás dessa sistemática pública é justamente contribuir, né, para essa credibilidade sobre esses direitos reais, sobre o interesse público que tem sobre os dados de transações imobiliárias. Em contrapartida, ao que eu já mencionei, ao interesse privado de proteção de dados. E será que, efetivamente, né, a LGPD ela traz, né, essa impossibilidade de se coadunar? E não é isso que a gente vê na lei. O próprio artigo 7º da lei, no seu parágrafo 3º, ele diz que o tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade, a boa-fé e, repito, o interesse público que justificam a sua disponibilização. Então, a própria lei já traz isso. Quando eu estou falando de interesse público, eu preciso mitigar, eu preciso olhar para, de fato, se eu preciso preservar esse direito à privacidade. E algumas pessoas vão dizer o seguinte: Natália, mas quando eu faço o meu compartilhamento lá na escritura, ou na matrícula do imóvel, ou mesmo quando eu faço uma declaração para pagamento de TBI, eu estou fazendo para uma finalidade específica, a transação imobiliária em si, não para que esse dado eventualmente seja publicado. E aí a gente entra numa discussão um pouco técnica, né, que é essa questão do uso secundário, né, porque eu estou compartilhando com uma finalidade específica, mas posteriormente a esse compartilhamento existe um tratamento, né, adicional, né, que vai fazer com que eu extraia eventualmente outras conclusões. A própria LGPD ela também traz essa possibilidade de utilização desse uso secundário. Quando diz lá no seu artigo 6º, e quando fala especificamente da finalidade, e ela diz o seguinte, vou até ler para vocês: as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. Princípio da finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. E o ponto é esse: se a lei veda a possibilidade de utilização posterior incompatível com a finalidade, ela, por via transversa, autoriza a utilização de maneira compatível. O Alceu falou muito ali, né, do que pode trazer de benefício, né, questão de transparência,
questão de acesso à informação. A gente sabe que uma base de dados aberta vai permitir, por exemplo, que os cidadãos entendam como esses recursos são arrecadados, como são utilizados, como são as políticas públicas estão sendo efetivamente implementadas, auxilia o mercado também na parte de precificação de imóveis. Existe, obviamente, um estímulo, né, ao empreendedorismo, ao desenvolvimento econômico. Então, a gente vê que tudo isso, obviamente, é compatível, né? A gente não está fazendo uma utilização secundária daquele dado compartilhado com a finalidade de desviar o interesse público. Aliás, muito pelo contrário. Então, na minha visão, né, até já encerrando a minha fala, que eu acho que não é o nosso objetivo aqui ficar falando de LGPD, na minha visão não existe, né, nenhum tipo de infração à LGPD. Aliás, muito pelo contrário, né? A gente vê um uso extremamente compatível com o interesse público e com o direito público, que envolve transações imobiliárias e questões de políticas públicas. Acho que só para fechar, né, acho que o meu objetivo era trazer um pouco desses elementos para a gente conseguir tirar um pouco essa argumentação de que vem de que não posso fazer esse compartilhamento porque existiria uma infração teórica LGPD. Não é essa a minha visão. Natália, você até pegando o teu gancho, tocando um bate-papo aí, você não acha curioso, assim, o que me surpreende mais é a gente pensar assim, historicamente, a gente sempre teve a publicidade, a lei é dos anos 70, e particularmente a gente sempre teve essa noção de documentos de registros públicos, mas a gente sabe que na prática não é uma publicidade de fato. Você tem o custo, você tem uma informação que é desagregada em pontos físicos, então assim, sempre foi muito difícil você conseguir efetivamente chegar nessa informação, porque ou ela tem um custo de emissão da certidão, que não é barato, e você consegue informações pontuais, você nunca consegue informação no agregado. Hoje seria proibitivo eu chegar no primeiro registro de imóveis e falar, olha, eu quero uma certidão de todos os imóveis porque eu quero mapear os imóveis que estão na tua circunscrição. Ia ser uma questão milionária. Então, assim, o registro é público, mas a gente nunca teve uma publicidade efetiva por uma questão de tecnologia, de logística, de custos. Agora que a gente tem uma tecnologia capaz de dar uma publicidade efetiva, parece que os gestores estão falando, não, a gente não quer tanta publicidade assim. E é essa dinâmica que é curiosa, porque assim, o dado em si, ele é público. O que a gente está tentando chegar é simplesmente usar um perfil tecnológico atual, em que você consegue ter uma agregação desses dados e você dá publicidade efetiva pela primeira vez, que é o objetivo da lei. E o que a gente tem visto, não só nessa iniciativa, eu tenho outras iniciativas até com o Poder Judiciário, levantando informações com relação a ações de vício construtivo, ações locatícias, o que a gente tem visto assim é a mesma dinâmica, o processo é público, mas na hora que você quer o dado no agregado, fala, não, mas aí é publicidade demais. E essa dinâmica é uma dinâmica que é provocada basicamente aí pela LGPD, mas é uma dinâmica assim que não faz sentido na tua fala, porque realmente a finalidade em si de todo mundo aqui é conseguir melhorar o ambiente de negócio, gerar mais bem-estar social e controlar a gestão pública. E o que a gente vê é que esse controle demais está sendo travado. Você se sente igual? Você acha meio paradoxo isso? A gente tem uma discussão muito parecida ao seu. Não sei se você já teve a oportunidade de estudar, quando a gente fala de certidões em bloco em registro de imóveis. Porque quando eu chego no registro de imóveis e peço uma certidão lá, eu quero saber, né, o histórico dessa matrícula, tudo bem, eu posso. Agora, se eu peço uma certidão em bloco, eu quero saber todas as transações do bairro tal ou sei lá, do condomínio X, o registro de imóveis, ele tende a falar, para que essa informação, né? E essas questões das certidões em bloco foi, inclusive, explorado no provimento de CNJ, que tenta regulamentar, né, que regulamenta, na verdade, a questão da LGPD especificamente para questões, né, de cartórios, extrajudiciais, enfim, justamente para entender o limite, né? E a gente vê uma ressalva muito grande por parte do poder público, e aqui a gente está lidando com prefeitura, né? A gente está falando hoje de prefeitura, mas nos registros de imóveis a gente também tem esse tipo de
Mas como assim eu tenho que dar agora essa informação em bloco? Isso vai infringir privacidade? Não vai. Eu poderia ter a mesma informação segmentada, só que a única diferença é que eu ia ter um trabalho para agregar essas informações, mas elas são todas públicas. Então, por que não me entregar já a informação em bloco, né? Essa é uma primeira discussão. E a segunda discussão é a seguinte, né? Falando agora de cartórios. Mas se isso e a LGPD, ela traz, inclusive, né, pro titular, uma uma obrigação de ter acesso aos dados de maneira gratuita, facilitada. Mas eu tenho que entregar isso ainda de maneira gratuita, está tirando do meu escopo. Então, a gente vê, de fato, né, isso para mim é uma discussão ainda tímida, ainda muito incipiente, a gente vê, de fato, né, os órgãos públicos, as instituições públicas, de uma maneira geral, muitas vezes se apegando a questões relativas à privacidade, para não entregar esses dados, né? Coisa que eles não conseguiam. Claro, 10, 15, 20 anos atrás, a gente não conseguia ter esse tipo de análise por impedimentos tecnológicos. Hoje a gente consegue. Será que LGPD, será que privacidade e proteção de dados, de fato, é uma justificativa viável para a gente não ter acesso a esses dados? Então, eu estou plenamente de acordo com você, né? Existe um paradoxo, obviamente, é uma discussão ainda bastante incipiente, que vai rolar muita água, mas voltando ao nosso tema ali, né, são dados públicos. O projeto de lei da vereadora Indianara, inclusive, coloca que, né, a disponibilização desses dados deve se dar respeitando a LGPD. Se você pegar lá os dados disponibilizados, por exemplo, pelo portal de São Paulo, você vê certinho ali que, obviamente, com o cruzamento de dados eu consigo chegar no proprietário, mas não existe nenhuma informação, a Natália Broto, CPF tal, que fez essa transação. Então, existe essa preocupação em retirar os dados pessoais, né, que identificam um determinado indivíduo. Então, de fato, não vejo justificativa para esse tipo de argumentação. Vamos para mais uma pergunta, né? Até para a gente dar uma respirada aqui para vocês, né? Darem uma respirada para a gente pensar um pouquinho. O André faz uma pergunta que é da seguinte forma: em que medida a transparência dos dados do ITBI pode contribuir para a redução da litigiosidade tributária e para a melhoria do ambiente de negócios? Sim, Ricardo, quer dar uma pitaco? Eu acho que mais começa aqui, Ricardo, na sequência. Falou do tributário, a gente já passa a bola para o Ricardo. Eu acho que vai muito na linha do que a gente respondeu ali para a Cíntia, né? Porque se você tem mais acesso a dados, você tem mais possibilidade de questionar a metodologia como é colocada pelo município e, eventualmente, até resolver uma questão como essa na etapa administrativa, que hoje a gente sabe que a taxa de êxito, né, dos contribuintes nas impugnações administrativas é muito baixa. Se a gente tiver mais acesso a dados, eu acredito que a gente fomenta ter uma maior possibilidade de questionamento técnico nas impugnações administrativas e, com isso, evitar que esses casos vão para o judiciário. Então, nesse sentido, com certeza viria assim para reduzir essa litigância, né, esse volume de litígios que a gente leva para o judiciário, na medida em que eles poderiam ser resolvidos no administrativo. Eu acho que não é lá, Natália. Eu já vou te passar a palavra, que eu sei que esse tipo de pergunta você adora responder, Alceu. Mas eu vou só fazer uma complementação aqui. Obviamente, o Rica tratou ali um pouco mais da questão dos processos administrativos, para aferição do valor, né, da base de cálculo do pagamento de ITBI, mas a gente tem que lembrar que a abertura dessa base de dados, ela traz outro tipo de melhoria, vamos dizer assim, que diz respeito ao ambiente de negócios em si. Hoje a gente tem, né, os negócios, as empresas, né, a tal da sistemática de tomada de decisão data-driven, né? Quanto mais dados você tem, melhor você toma as decisões. Quanto mais dados você tem, melhor você vai gerir o teu negócio. Quanto mais dados você tem, melhor vai o teu negócio, mais oportunidades você dá para
colaboradores, empregados, mais riqueza você gera. Então, assim, né, eu acho que... E aí eu vou passar a palavra do seu, porque eu sei que ele gosta de falar sobre isso, mas a gente tem que ter isso em mente, né? Quando eu falo de abertura de base de dados de negócios imobiliários, eu não posso simplesmente pensar em processo administrativo de ITBI, porque não é 200 mil, é 150, não é... existe toda uma lógica de mercado por trás que faz sentido que essa base de dados, que, repito, é pública, seja aberta. Eu concordo contigo, a linha é essa, eu acho que assim, a gente tem um vazamento aí, um spillover com relação a isso, que engloba outras questões tributárias também. Então, se a gente olhar, a transparência dessa base vai ajudar a gente a precificar os imóveis melhor, isso vai refletir em estruturas de planejamento tributário, inclusive em impugnações com relação ao ITCMD do Estado avaliando os imóveis, como que o Estado está usando, eventualmente até o Estado, como medida de eficiência até de custo da administração pública, pode começar a trabalhar compartilhado com as prefeituras os mesmos dados para conseguir ter uma valorização mais harmonizada de TCMD e ITBI. Então, isso aí vai diminuir os tempos de processamento, às vezes, dos inventários, das transmissões, das doações. Você consegue ter também uma transparência maior na cobrança de dívidas, eventualmente, se você começa a identificar patrimônio, que nem a Natália falou, eu particularmente sou contra a anonimização específica. Eu acho que o dado é cadastral e a gente, normalmente, a ideia do dado público no registro público é porque o patrimônio imobiliário normalmente é o lastro de patrimônio da maioria das pessoas para cobrança de dívidas. Então, assim, hoje, se eu quero conseguir identificar uma dívida de alguém, eu vou no registro de imóveis e peço uma certidão pessoal, vai sair toda a propriedade dele por nome. Se eu tenho acesso a isso no registro, quer dizer que esse dado é público. Por que a prefeitura tem que travar? Não deveria ser público o nome e a identificação também. Porque se eu preciso cobrar uma dívida, para que eu vou ir registro em registro se eu posso pegar toda a base imobiliária da prefeitura de uma vez só e analisar? E com relação especificamente aos lançamentos de ITBI, a gente consegue ter mais informação para conseguir fazer a impugnação, e eu acho que o efeito prospectivo disso talvez seja o que mais melhore. A prefeitura, na hora que ela identificar que realmente você tem um dado robusto para fazer a impugnação, e você consegue identificar a origem do sobrepreço, da onde que ela está tirando aquele sobrepreço a mais do que o valor da transação, começa a prefeitura não ter muito mais como sustentar aquele argumento, porque ela hoje justifica dizendo, é um argumento técnico porque o modelo me deu que o preço é tanto. Então, se a gente começa a ter ferramentas de constranger a administração pública que efetivamente diminuem a litigiosidade tributária, faz muito sentido. E para o ambiente de negócios, você tem N situações, a gente tem aí, hoje, avaliações de imóveis que você tem um trabalho enorme para apuração de amostra, você pode trazer essas amostras direto da prefeitura, se ela abrir essa base amostral. A gente ainda tem uma questão que a maioria das avaliações é muito carregada em amostra e pouco carregada em transações. Por quê? Porque é difícil você ter acesso a essa informação de transação. Com isso, você vai conseguir equilibrar a amostragem para fazer isso. Se você tiver uma situação de dados mais automatizada, os próprios prestadores de serviço que fazem esse tipo de serviço de avaliação começam a ter modelos de negócio muito mais automatizados para fazer isso. Lançamentos de incorporação, você consegue ter uma perspectiva muito melhor do como que está acontecendo com o mercado, o que está acontecendo de transação em determinada região. Você, inclusive, assim, até uma preocupação você consegue identificar operações de pessoas politicamente expostas. A gente tem, vamos dizer, aquelas lendas urbanas de que, eventualmente, existe um grupo específico que sempre tem acesso anterior às informações de mudança de lei de zoneamento e consegue se antecipar à aquisição de determinados lugares em vetores de desenvolvimento. Se você tiver transparência desses dados, você consegue identificar isso. Por isso que eu vejo que a publicidade das pessoas titulares é essencial para você controlar. Eu preciso saber quem é politicamente exposto, tem acesso a determinado imóvel, fez determinada transação ou não fez. Então, assim, eu sou mais radical um pouco nessa transparência. Uma vez eu estava conversando com o André, com o professor André da GV e com o Eurico, e eles, assim, uma proposta muito mais radical. Eles falam assim, não existe isso de sigilo fiscal. Se o meu vizinho
quer capturar um benefício tributário, às vezes, sei lá, que tem um pinheiro no prédio, ou enfim, alguma questão específica, eu tenho que saber disso para que eu possa controlar ele. Quem melhor do que eu para controlar se as pessoas efetivamente estão contribuindo com a parte delas na comunidade do que o Estado, que é muito mais lento. Então, assim, eles brincando assim, falaram, olha, a publicidade tinha que ser total para a gente conseguir gerar accountability e todo mundo cobrar todo mundo. É uma situação meio utópica. Mas se a gente considerar que o movimento hoje de política, de pessoa politicamente exposta, exatamente a gente pelo menos tem um controle desse segmento da população que interage com o Estado, a gente começa a ter uma melhora nisso. E além disso, a gente tem uma situação aí, Curitiba talvez aí tenha um perfil um pouco mais conservador, mas se a gente olhar assim, uma pesquisa recente da Transparência Internacional identificou que no preço médio de Londres existe um sobrepreço de 25% no preço médio dos imóveis em função da lavagem de dinheiro. Então, assim, você tem situações em que hoje, até acho que essa semana está bem em voga, falando da ramificação dos grupos criminosos para negócios além do crime, e a gente consegue ver que o mercado imobiliário sempre foi, historicamente, em todos os lugares do mundo, um veículo de branqueamento de capitais. E na hora que você tem transparência nisso, você também constrange esse pessoal de operar nesse mercado. Então, assim, tem N ramificações. Se a gente for, dá para falar o dia inteiro aí de melhorias no ambiente de negócio aí, Anastácia. Então, a gente até, não sei se eu vou colocar um pouco de lenha na fogueira, mas até para a gente ter um pouco de... A gente falou bem, a gente falou que ela vai trazer mais transparência, a gente fala que vai, né, esses dados vão ajudar. E qual que seria a maior dificuldade de implementação? O que a gente encontra de dificuldade? O que está travando tanto na prefeitura? Não sei se vocês vão conseguir me falar, mas o que a gente pode encontrar de dificuldade na implantação de um sistema desse? A gente já sabe que vai ser bom, né? Mas quais seriam as maiores dificuldades aí para esse projeto seguir? Olha, veja, nos pedidos que eu tenho feito, um ponto constante é o custo. A prefeitura fala, olha, eu estou pedindo muito dado, por exemplo, eu peço todos os dados de 2000, exatamente para conseguir capturar ali a mudança da lei da alienação fiduciária e do SFI, ali do patrimônio de afetação, que foi ali o boom imobiliário dos anos 2000 em diante, depois da crise ali dos anos 90, e as crises que a gente teve em 2015 e 2016. E eles falam, não, isso dá muito trabalho, eu não vou despender custos para essa organização. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente fala assim, a prefeitura tem esses dados dentro do banco de dados. A prefeitura de Curitiba é extremamente organizada, onde ela tem digitalizado os croquis de aforamento de 1800 e bolinha. Então, assim, hoje a gente sabe que tecnologicamente é possível exportar a base de dados do banco de dados de forma fácil e objetiva, num formato que é legido por máquina. Não precisa ter um formato específico que as pessoas tenham acesso limpo. Até São Paulo tem, você baixa uma planilha Excel, mas você pode ter uma situação em que você tem um custo muito menor de extração desses bancos de dados. E hoje você tem solução de tecnologia que a prefeitura tem acesso, a prefeitura tem um instituto de tecnologia que é referência, que conseguiria implementar esse tipo de situação de forma rápida. Não é que a gente não quer que a prefeitura gere relatórios de informação, a prefeitura só tem que disponibilizar o dado, como ela já faz com outras questões. Então, essa questão do custo é uma questão importante e que tem sido apontada. Tudo tem custo, não dá para dizer que não vai ter custo. Mas o que a lei de acesso à informação, ela até prevê isso. Ela fala, olha, não pode se ter custo a mais para gerar um relatório. Mas o custo básico de você conseguir implementar a transparência é um custo natural do Estado. É uma função do Estado a transparência pública. Então não tem muito como implementar. Tem que segregar o que é dado anonimizado ou não? É só tirar um campo. Assim, então a gente não vê que efetivamente é tão difícil de implementar. Não sei se a Natália e o Ricardo querem complementar algum ponto que eles tenham visto a mais também, mas eu vejo que hoje é custo. Eu acho que, como o Alceu falou, eu acho que a maior dificuldade é... Esse dado está dentro da prefeitura, mas talvez ele esteja de maneira desorganizada, desagregado, né? E acho que talvez organizar, né? Por exemplo, o próprio projeto de lei ali, se você pegar
né, o projeto de lei da vereadora Indianara, ele traz várias informações, né? Então, acho que tem uns 12, 13 tópicos ali que a prefeitura teria que informar. Talvez a prefeitura não tenha essa base de dados organizada para gerar um relatório com um relatório de Excel, assim, com todas essas colunas identificadas. Então, isso, obviamente, vai ser um desafio de adaptação, né? O que eu acho não pode existir é uma negativa geral por parte da prefeitura e entregar o que ela tem com base em isso vai custar, eu não tenho sistema organizado para isso. Não. O caminho é o que eu tenho de maneira, né, facilitada é isso daqui. Talvez eu não tenha tudo que você está pedindo, porque eu não consegui ainda organizar, não consegui agregar, né, fazer essa organização de base de dados. Mas o que a gente tem visto hoje é uma negativa geral, né? Acho que não existe nenhuma entrega parcial, ainda que desorganizada. Não. E aí o Alceu, né, pelo que eu estou entendendo, inclusive poderia fazer esse trabalho de organização. Acho que não está pedindo para a prefeitura fazer, né, estratifique toda a base de dados, me entregue o dado, a inteligência que eu estou buscando. Não, ele está pedindo me entregue o que você tem. Então, eu acho que a maior dificuldade é essa, né? Talvez organizar essa base de dados traga um custo, mas de maneira nenhuma eu entendo que, né, essa falta de organização, enfim, ela pode ser impeditivo para a divulgação do que já existe. Rica, tem algum comentário para fazer? Não, esse tema da questão da proteção de dados e da transparência, essas questões tecnológicas, o Alceu e a Nath dominam muito bem, né? Eu concordo com essa visão, eu acho que é um assunto novo e a gente precisa ir administrando ele conforme a evolução da sociedade, conforme essas novas necessidades, conforme as novas possibilidades tecnológicas. Claro que tudo precisa ter um alinhamento com a prefeitura, né? E a ADEME, eu acho que entra justamente nesse papel, né? De ter uma interlocução com a prefeitura, entender as possibilidades, entender as dificuldades técnicas, estruturais, administrativas da prefeitura, mas como a Nath colocou, não dá para... a gente, como cidadão, não pode se contentar com uma resposta simplesmente, não tenho acesso, não, é custo, não vou possibilitar, e muito menos com respostas que parecem ter ali um verniz de legalidade, né, quando falam da LGPD, e que, como a gente está vendo na prática, não é o caso. Né? E a LGPD, como a Nath explicou, está muito longe de ser algo para simplesmente vetar qualquer tipo de circulação de informação. Não é isso. Né? E, no caso, se quer ter acesso aos dados pessoais das transações, mas ter acesso a uma base de dados que pode ser interessante, tanto para questionar impostos, como para essa viabilização de negócios, né? Entender o ambiente de negócio e viabilizar, fomentar a atividade empresarial. Né? Então, acho que é nesse sentido. Não sei se a gente tem outras perguntas aí Não, a gente não tem mais, mas eu acho que Só um complemento, Nath, antes de passar a palavra para você. O Rica falou da questão da LGPD, e eu tenho uma opinião muito formada assim, em relação a isso. A LGPD ela costuma ser vista como, muitas vezes, como terror, assim, né? Nossa, agora as coisas vão ter que mudar. Logo que a LGPD saiu, a gente foi consultado por muitas imobiliárias, construtoras, incorporadoras. Tá, então agora eu tenho que mandar consentimento para toda a minha base de dados, senão eu vou ter que excluir todo mundo. Sabe? E muita gente falando que sim, que tem que mandar consentimento. Se você não tiver consentimento, você tem que excluir o dado. E as coisas, a gente vai estudando e vai percebendo que a LGPD não é esse bicho de 7 cabeças e não pode ser justificativa para atrasar desenvolvimento econômico. Não pode ser justificativa, por exemplo, para a gente ter uma informação mais precisa, pública, organizada, para identificar, por exemplo, se a prefeitura está fazendo um bom trabalho em relação a políticas públicas. A LGPD não é essa trava que muitas vezes é colocada sobre ela. A LGPD tem um objetivo específico, obviamente, proteger dados pessoais, proteger a privacidade, mas muitas vezes é utilizada como muleta para atrasar desenvolvimento. E eu tenho uma posição muito firme
e defendo isso, faço isso na prática, nos nossos programas de conformidade, enfim, né, dizendo que não é bem esse o caminho, né? E de novo, acho que a LGPD está sendo também, nesse caso, utilizado para frear, muitas vezes, algo que poderia ajudar e vir como elemento agregador aí do interesse público e não o contrário. O que eu ia falar ali é que quando a gente vê todas essas dificuldades, mas quando a gente vê que esse sistema já foi implantado em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, a gente vê que é possível, né? Que a gente não está falando de uma coisa impossível, que não é palpável, né? A gente vê que é uma coisa que já existe em outras cidades e que funciona. Então, acho que, né, até é possível, né? Não dá para dizer que é custo tudo. Imagina o tamanho de São Paulo, né? Para mapear tudo isso, não deve ter sido fácil, deve ter custado muito, mas hoje, com certeza, está muito mais fácil de gerir, né? Eles têm um ganho de tempo, principalmente de tempo de pessoas, eu acho, no final das contas. Eu tenho aqui mais uma pergunta, acho que para a gente finalizar aí, já está quase encerrando o nosso tempo, da Maria Galvão. A pergunta dela é a seguinte: como fazem o cálculo das receitas oriundas do ITBI para fins de orçamento? Em plena época de acompanhamento, como é que fica o controle dos dados? Veja, o Riga, não sei se você quer começar. Assim, veja, a transparência do orçamento hoje a gente tem. Então, se você hoje entrar na parte de dados abertos da prefeitura e na parte orçamentária, você consegue ver especificamente. Eu até vi a pergunta e rápido olhei aqui, por exemplo, para o orçamento do 2023, eles estavam prevendo aí uma arrecadação de TBI de 534 milhões e 500 reais, de 500 mil reais de arrecadação de TBI. Então, você hoje, a questão orçamentária tem transparência, você consegue ver quanto é arrecadado, você consegue ver quanto tem de renúncia, o quanto tem de dívida ativa, a multa, mas você vê isso no agregado, você vê só realmente o valor agregado da receita e a aplicação orçamentária disso em função daí das despesas da prefeitura. Então, esse acompanhamento, pelo menos, ele é mais transparente já. Muito obrigada pela resposta, Ricardo. Quer complementar alguma coisa? Acho que é isso aí. Então, eu queria já começar os agradecimentos, né? Agradecer ao Alceu por ter aceito o nosso convite para falar aí desse tema tão importante aí para a cidade de Curitiba. O Ricardo, né? Nosso diretor jurídico aqui da DEME, que sempre traz esses assuntos aí para a mesa de discussão. E a Natália, não tem nem o que falar, né? Agradeço mais uma vez aí a tua presença, para trazer todo esse conhecimento aí, né? E desmistificar essa ideia que tem, que esse bloqueio aí, né? Que tudo se fala, não, mas vai compartilhar dado e a privacidade, para mostrar que sim, é possível, respeitando aí a LGPD, é possível fazer esse compartilhamento de dados. Então, agradeço a presença de todos aí, os associados, a todo mundo que participou, né, do nosso ADM Júris, já convidando para o próximo, que com certeza teremos um tema também, como todos, que vai trazer aí muito conhecimento no mercado imobiliário, né, e no mercado das construtoras, deixando também aberto para sugestões, né, de temas. Tem os canais de comunicação da DEME, sempre que vocês quiserem trazer algum tema, também aceitamos sugestões, são todas muito bem-vindas. Então, vou passar a palavra para vocês, nossos convidados do dia, para se despedir, para a gente já ir encerrando, que temos aí um pouquinho só de tempo. Obrigado, Nath. Queria também agradecer a presença do Alceu, que, né, não só compareceu, mas ele trouxe esse tema, está fazendo um trabalho bem interessante, bem positivo ali com a OAB, e que trouxe o tema para nós, e a ADEME, né, reitera estar à disposição para ajudar aí nessa briga que é pelos direitos
do contribuinte, né, no caso também dos associados da DEME, que são contribuintes, que são cidadãos e que têm todo o interesse em ter acesso a essas informações. Obrigado para a Nath também, e passo para vocês aí fazerem suas considerações finais. Gente, obrigado pelo convite, também foi um prazer, uma honra estar com vocês aí, e o que eu peço é, se engajem, conversem aí com cada um que está aí assistindo a gente, não só, a ADEME já está muito bem representada aí nessa discussão aí com o Ricardo, com o resto da diretoria, mas individualmente a gente tem força, então assim, conversem com os vereadores que vocês conhecem, mandem mensagens, vejam o projeto de lei da Indiara. Então, assim, hoje o que a gente precisa é de apoio institucional para conseguir vencer um pouco essa barreira da prefeitura e a gente conseguir trazer tração para esse movimento e conseguir transparência nesses dados. Assim, vai beneficiar todos ali e realmente é uma questão social aí que extrapola a questão só aí de incorporação, ela é muito relevante aí para a sociedade em si. Então, acho que o ponto é esse aí. Vamos tentar fazer uma movimentação social aí em prol dessa transparência aí que é muito relevante. Gente, eu agradeço novamente o convite. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. Sempre muito bom estar, né, na ADEME Juris falando de temas jurídicos importantes para o setor, né? Ainda mais se for para falar de LGPD, como não sendo bicho de 7 cabeças, sempre me convidem para isso. Estou sempre à disposição. Mas realmente só agradecer, dizer que eu estou à disposição também ao seu, da ADEME, para engajar também da mesma maneira, né, nessa iniciativa, e contem comigo. Muito obrigada. Então, encontro vocês no próximo ADEME Juris. Excelente dia, excelente semana para todos. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Um abraço.